A justiça do reino excede a justiça da falsa religião. É o tema que nós vamos tratar nessa noite. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Abra a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós suplicamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor ilumine a nossa mente, nos dê entendimento da Tua palavra e que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa conduzir a exposição da Tua palavra e alimentar a nossa alma nessa noite, Pai, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, essa passagem aqui que nós acabamos de ler está dentro do famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus aborda o tema do reino de Deus. E nesse sermão, o Sermão do Monte, Jesus ele começa falando do caráter do verdadeiro crente. Ele começa falando do caráter daqueles que pertencem ao reino dos céus. São as famosas bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, a humildade, aqueles que são humildes de espírito, são esses que pertencem ao reino de Deus. E Jesus continua: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí, queridos irmãos, nesse texto, o Senhor Jesus, ele fala algo muito duro sobre a justiça do reino dos céus, sobre a justiça dos verdadeiros cristãos. Jesus diz assim, no versículo 20: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Bom, irmãos, nós precisamos saber quem são os escribas e os fariseus, porque a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, do contrário, nós não entraremos no reino dos céus. Pois bem, os escribas, eles eram especialistas altamente treinados na interpretação e na aplicação da lei de Deus. Normalmente, meus irmãos, um escriba, para se tornar um escriba, ele começava os seus estudos ainda na infância e só por volta dos 40 anos de idade
é que ele era ordenado ao trabalho de escriba. Então os escribas, eles eram muito respeitados, eles eram chamados de mestres, eles de fato eram especialistas na lei de Deus, na palavra de Deus. E quem eram os fariseus? Os fariseus faziam parte de um movimento dentro do judaísmo, e esse movimento, esse grupo dentro do judaísmo chamado de fariseus, eles eram comprometidos com a observância meticulosa da lei. Eles eram um grupo que eles eram zelosos em cumprir todos os detalhes da lei. Isso que caracterizava os fariseus. Eles observavam os detalhes da lei de Deus e eles eram zelosos em cumprir os detalhes da lei de Deus. E além de cumprir os detalhes da lei de Deus, eles observavam quem cumpria e quem não cumpria a lei de Deus. Aquele cumpre, aquele não cumpre. Então, meu amado irmão, para o povo em geral, os escribas e os fariseus eram as pessoas mais santas da comunidade, eram os mais crentes, eram as pessoas que mais entendiam a palavra de Deus, que mais obedeciam à lei de Deus. E Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, a gente não entra no reino dos céus. Com toda certeza, irmãos, os ouvintes de Jesus ficaram assustados com essa observação. Afinal de contas, quem poderia exceder a justiça dos escribas e dos fariseus? Mas Jesus vai deixar isso aqui claro, aqui no texto. Jesus vai deixar claro aqui para nós, irmãos, que a verdadeira justiça, a justiça de um cidadão do reino dos céus, não é uma justiça externa e superficial, mas a justiça do reino é uma justiça interna, é uma justiça sincera, é uma justiça real. E para a gente entender melhor esse texto, a gente vai destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. E a primeira lição que nós destacamos aqui é a seguinte: Jesus ensina a não desprezar o Antigo Testamento. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui. Jesus, ele ensina a não desprezar o Antigo Testamento. Olha aí na sua Bíblia o versículo 17. Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Meu amado irmão, toda vez que aparecer essas palavras aqui, lei e profetas, é uma referência ao Antigo Testamento. É uma referência às sagradas escrituras que existiam naquele momento. Só tinha o Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Então aqui nós percebemos a relação de Jesus com a lei. O que Jesus está fazendo aqui nesse versículo, ele está afirmando a autoridade do Antigo Testamento. Jesus está mostrando, meus amados irmãos, que a justiça do reino de Deus está em plena harmonia com o Antigo Testamento. E por que é importante essa afirmação de Jesus aqui? Porque, querido irmão, aqui nesse contexto, quando Jesus disse essas palavras, ele estava sendo acusado pelos escribas e fariseus, Jesus estava sendo acusado de violar a lei de Deus. Eles olhavam para Jesus e diziam: Jesus não cumpre a lei de Deus. Por exemplo, quando Jesus curava no sábado, os fariseus, os religiosos ficavam escandalizados.
nós estudamos aqui, fizemos uma série sobre os milagres de Jesus, e um dos milagres foi a cura daquele aleijado ali no tanque de Betesda, que ele estava aleijado há 38 anos. Jesus, de uma forma extraordinária, curou aquele homem, e aquele homem que estava ali há 38 anos, de repente ele estava de pé, curado, e os fariseus olharam, e ao invés de louvarem a Deus pelo milagre que aconteceu, eles disseram: meu Deus, que absurdo, você está descumprindo a lei. Hoje é sábado, você não pode curar no sábado. Então Jesus, ele era acusado de não cumprir a lei de Deus. Só que, meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus jamais transgrediu a lei de Deus. A lei que Jesus quebrou foi, na verdade, a tradição dos escribas e dos fariseus. Foram os escribas e os fariseus que distorceram a lei de Deus e criaram várias tradições humanas. Mas aí aqui no versículo 17, Jesus deixa claro o seguinte: não penseis, olha o que Jesus está dizendo, não penseis como alguns aí estão pensando, que eu vim revogar a lei. Não pensem isso, pelo contrário, eu vim cumprir a lei e os profetas. E, queridos irmãos, nos dias de hoje, algumas pessoas afirmam que o Antigo Testamento não está mais em vigor. Algumas pessoas afirmam que nós vivemos no Novo Testamento e que o Antigo Testamento agora perdeu a validade. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele não veio para invalidar o Antigo Testamento, mas Ele veio para cumprir tudo o que a lei simbolizava, e Ele veio para cumprir tudo o que os profetas disseram. Nós cremos que a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia completa, é a palavra de Deus. Todavia, nós precisamos interpretar o Antigo Testamento da maneira correta. Interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Um comentarista bíblico disse algo interessante. Ele disse assim: tomemos cuidado para não desprezar o Antigo Testamento sob nenhum pretexto. A religião do Antigo Testamento é o embrião do cristianismo. O Antigo Testamento, ele disse, é o evangelho em botão. O Novo Testamento é o evangelho aberto em flor. O Antigo Testamento é o evangelho brotando. O Novo Testamento é o evangelho já em espiga formada. Queridos irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus, para o Messias, e Cristo de fato veio para completar e não para revogar a lei e os profetas. Jesus, ele não anulou o Antigo Testamento, pelo contrário, ele ensinou o Antigo Testamento. Ele pregava o Antigo Testamento. Você pode observar, querido irmão, se você voltar a sua página aí, no capítulo 4, e olhar aí a passagem da tentação de Jesus, capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Olha o que Jesus respondeu: está escrito. E Jesus cita o Antigo Testamento. Jesus cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, eu poderia trazer vários argumentos para mostrar que Jesus, ele não anula o Antigo Testamento. E ele disse aqui: não pensem como alguns estão pensando, que eu vim revogar a lei. Não, eu amo a lei de Deus. Queridos irmãos, Jesus ensinou a lei, Jesus pregou com base no Antigo Testamento. O Sermão do Monte está todo embasado na palavra de Deus do Antigo Testamento. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu vim
para completar e para interpretar do jeito certo. É como se ele dissesse o seguinte: vocês religiosos estão interpretando e ensinando da maneira errada. Eu vim interpretar do jeito certo. E eu vim não revogar, mas cumprir a lei de Deus. E agora nós podemos destacar a segunda lição para nós. A primeira, não podemos desprezar o Antigo Testamento. A segunda lição: Jesus cumpriu plenamente a lei e os profetas. Jesus cumpriu plenamente a lei e os profetas. Volte aí os seus olhos mais uma vez para o versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para quê, irmãos? Cumprir. Cristo veio cumprir, ou seja, completar, trazer a plenitude da lei de Deus. E como que o Senhor Jesus faz isso? Em primeiro lugar, ele obedeceu toda a lei de Deus. O Senhor Jesus, ele obedeceu os detalhes da lei apresentadas no Antigo Testamento. E nós entendemos, irmãos, que a lei tem 3 aspectos que precisam ser cumpridos. 3 aspectos. Primeiro, o aspecto cerimonial. A lei cerimonial, que envolvia os sacrifícios, os holocaustos, os rituais, todas as cerimônias religiosas. E o Senhor Jesus, ele se submeteu a todas as cerimônias estabelecidas por Deus, desde a sua infância. Os pais de Jesus realizaram todos os rituais prescritos na palavra de Deus para um menino judeu. Então, meu amado irmão, Jesus cumpriu toda a lei cerimonial durante toda a sua vida. E perceba algo interessante. Jesus, ele não somente cumpriu a lei cerimonial, mas ele é o cumprimento de toda a lei cerimonial. Porque os cordeiros apontavam para Cristo. Os sacrifícios realizados apontavam para Cristo. Os ofícios, profeta, sacerdote, rei, apontavam para Cristo. Então Jesus, ele cumpriu a lei cerimonial e ao mesmo tempo ele é o cumprimento pleno de toda a lei cerimonial. É por isso, irmãos, que hoje nós não sacrificamos animais aqui no culto público. Porque se o Antigo Testamento não foi anulado, por que a gente não faz os rituais cerimoniais estabelecidos no Antigo Testamento? Exatamente porque Jesus cumpriu, ele foi o cumprimento pleno de todas as coisas. Os sacrifícios e todos os rituais apontavam para a vinda do Messias, e o Messias já veio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós de uma vez por todas. Portanto, nós não praticamos mais as leis cerimoniais, porque em Cristo tudo se cumpriu, não há mais a necessidade. Mas há também o aspecto da lei civil, que foi a lei de Deus, que Deus deu para Israel, para reger a nação, e Jesus era um bom cidadão, ele cumpria a lei civil, ele mesmo disse: dai a César o que é de César. E tem também o aspecto moral da lei de Deus, e o aspecto moral da lei de Deus está resumido nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, e o Senhor Jesus cumpriu todos os aspectos da lei de Deus. Ele foi condenado sem nenhum pecado, ele obedeceu toda a lei em todos os sentidos, em todos os detalhes, de maneira que ninguém pode acusar o Senhor Jesus de nenhum erro sequer. E mais do que isso, irmãos, Jesus, ele também cumpriu a lei profeticamente. Por que Jesus cumpriu a lei profeticamente? Porque o Antigo Testamento está cheio de profecias que falam sobre a vinda do Messias, que falam sobre como o Messias viria ao mundo, e todas essas profecias foram se cumprindo uma atrás da outra. Todas as profecias com relação ao Messias foram se cumprindo diante dos olhos da humanidade, e Cristo, então, nós podemos dizer que é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento pleno de todas as profecias. A lei apontava para Cristo, os profetas falaram de Cristo, a lei cerimonial era uma sombra da realidade que é Cristo.
Os profetas anunciaram o nascimento, a vida, o ministério, as obras, a morte e a ressurreição de Cristo, e tudo isso que foi profetizado no Antigo Testamento, tudo se cumpriu rigorosamente. Rigorosamente. E no versículo 18, você pode observar, Jesus deixa claro que cada detalhe da lei se cumpriu e vai continuar se cumprindo enquanto houver céu e terra. Veja o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, meu amado irmão, Jesus cumpre cada detalhe da lei para que eu e você possamos hoje receber os benefícios dessa lei. Porque Cristo cumpriu a lei. Hoje eu e você, mesmo sendo pecadores como nós somos, nós podemos ter acesso aos benefícios do cumprimento da lei. Querido, o propósito da lei é o Senhor Jesus. Entenda isso. A lei de Deus aponta para Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o objetivo, a finalidade da lei de Deus é apontar para Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós percebemos que nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos ser. Quando nós olhamos para a perfeita lei de Deus, nós percebemos que nós não temos nenhuma condição de cumprir a lei de Deus com perfeição e por isso merecemos a condenação. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós chegamos a uma conclusão: nós precisamos de um Salvador, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Foi por isso que Cristo veio. O que a gente não consegue fazer, Ele veio e fez. Ele cumpriu a lei. Você transgrediu a lei e merece a condenação por causa dos seus pecados, mas Cristo cumpriu a lei. E quando você reconhece isso e olha para Cristo pela fé e confia que o que Ele fez por você na cruz do Calvário é suficiente para te perdoar, você de fato e de verdade é perdoado e é reconciliado com Deus. A lei mostra para mim e para você que nós não temos condições de fazer nada para a gente se salvar. Porque quando a gente olha para a perfeita lei de Deus, a conclusão que a gente chega é a seguinte: eu não consigo obedecer com perfeição. Eu descumpri a lei de Deus, mas Cristo cumpriu. E pela fé em Cristo, nós somos absolvidos. Nós podemos receber os benefícios do cumprimento da lei de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Portanto, meu amado irmão, ninguém vai para o céu, entenda isso, pela justiça própria. Eu vou para o céu porque eu sou justo. Não. Todos os que estiverem no céu estarão lá pela justiça de Cristo, porque Ele veio, Ele cumpriu a lei, e aí nós confiamos em Jesus, confiamos não na nossa performance religiosa, mas confiamos no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o único jeito de nós entrarmos no céu. Através da justiça própria, ninguém entra. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos destacar mais uma lição para a nossa reflexão. Em terceiro lugar, uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino dos céus. Veja comigo o versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, os escribas, eles eram doutores, mestres do Antigo Testamento. Eles eram profissionais da lei. Os fariseus eram um movimento dentro do judaísmo comprometido em observar os detalhes da lei de Deus. Essas pessoas aqui, irmãos, os escribas e os fariseus, eles contaram
os mandamentos e as proibições do Antigo Testamento. Eles contaram 248 mandamentos e 365 proibições. Uma proibição para cada dia do ano, eles contaram. De tão fanático que eles eram em cumprir a lei de Deus, e eles estabeleceram 248 mandamentos, 365 proibições, e a paixão da vida dos escribas e dos fariseus era cumprir cada detalhe desses mandamentos, dessas proibições, era a paixão da vida deles. Meus irmãos, e Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder a deles, a gente não entra no reino dos céus. Como explicar isso aqui? Querido, você precisa entender que a nossa justiça precisa ser superior à dos escribas e fariseus em espécie e não em grau. Eu vou explicar. Não se trata de contar o número de mandamentos que nós conseguimos observar, não. A justiça cristã, irmãos, é maior do que a justiça religiosa, porque ela é mais profunda. Ela é uma justiça não externa, não é uma lista de mandamentos que a gente cumpre, mas é uma justiça interior. Os fariseus, eles estavam satisfeitos com a obediência externa. A justiça dos fariseus e dos escribas não podia satisfazer o coração, exatamente porque era uma justiça superficial, exterior. Mas a justiça do reino de Deus é diferente, irmãos. É verdadeira, é interior, é completa. Se a gente olhar algumas palavras do Senhor Jesus para os escribas e os fariseus, a gente vai entender como que era essa justiça deles. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, Jesus disse assim para eles: vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, porém Deus conhece o coração de vocês. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Diante dos homens, eles olham e percebem, são justos, mas Jesus está dizendo, mas Deus conhece o coração de vocês. Ele sabe que não é bem assim. Em Mateus capítulo 23, Jesus diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Percebe? Por fora é limpinho, mas por dentro, irmãos, está podre. Querido, se você notar, você vai perceber que a justiça dos escribas e dos fariseus era de autoria própria. Eles eram justos aos seus próprios olhos. Eles se consideravam justos. Eles tinham uma lista ali, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí eles faziam tudo aquilo ali e eles se consideravam justos. Todavia, a justiça do reino de Deus é uma justiça que é dada pelo próprio Deus. Não é justiça própria, mas é a justiça de Cristo que é imputada a nós. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça do reino de Deus, ela é dada por Deus, não é a justiça própria. E meu amado irmão, se você observar a vida dos escribas e dos fariseus, você vai perceber que a justiça deles é uma justiça que glorifica o próprio ego. É uma justiça que gosta de ostentar uma aparente santidade, é uma justiça orgulhosa. E Jesus disse para ele, no capítulo 6 de Mateus, versículo 1 e 2, Jesus disse assim: guardem-se de exercer a sua justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Quando, pois, você der esmola, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas ruas e nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. O objetivo deles
era exatamente receber a glória, que as pessoas olhassem para eles, para o exterior deles e dissessem assim: como eles são bons, como eles são santos, como eles são piedosos. Só que, querido irmão, a justiça do reino de Deus, ao invés de glorificar o próprio ego, é uma justiça que glorifica a Deus, é uma justiça humilde, é uma justiça, meus irmãos, que entende que a nossa luz, sim, deve brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Não é uma justiça para glorificar o próprio ego, para aparecer diante dos homens. E, meu amado irmão, uma parábola que nós conhecemos bem, que ilustra a diferença da justiça dos escribas e fariseus e da justiça do reino de Deus, é a parábola do fariseu e do publicano, onde dois homens foram ao templo a fim de orar, e o texto diz: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. Veja como ele orava: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Perceba a justiça do fariseu, é aquele que observa: Senhor, eu não sou como essas pessoas, eu não sou como aquele adúltero, aquele ladrão, eu não sou como esse publicano aqui, mas muito obrigado, porque eu faço jejum 2 vezes por semana, eu sou fiel no dízimo, eu vou à igreja, e ele começa a se exaltar. Enquanto que o publicano, o texto diz, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E o texto diz que quem voltou para casa justificado não foi o fariseu, mas foi o publicano, porque o publicano reconheceu a sua miséria espiritual e entendeu que ele dependia totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Querido, é isso que o Senhor Jesus estava ensinando quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, reconhecem que são pecadores, reconhecem que se não for a graça de Deus, o amor incondicional de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Quem reconhece que não tem justiça própria, quem reconhece aquilo que a Bíblia diz, que a nossa justiça são como trapos de imundícia, nós dependemos da justiça de Cristo Jesus para ser imputada a nós. Portanto, meus irmãos, para a gente caminhar para a conclusão, a gente percebe aqui que no reino de Deus, nós precisamos cuidar das atitudes internas, e não somente das atitudes externas, porque, meu amado, é exatamente nessas atitudes internas do nosso coração, é ali que estão as raízes do pecado, é daqui que brota o pecado. Não adianta cuidar somente do exterior, a gente tem que cuidar do coração, guardar o coração. E, querido irmão, o culto a Deus, o serviço a Deus, a vida do cristão não pode se limitar apenas às ações externas. Nós precisamos olhar para o interior, nós precisamos olhar para o coração, nós precisamos buscar a transformação aqui dentro, em primeiro lugar. E aí daqui de dentro vai brotar a justiça do reino dos céus. Portanto, a gente percebe aqui que as exigências da lei de Deus para o crente são muito mais profundas do que aquilo que os fariseus e os escribas estavam ensinando. A gente percebe aqui que o padrão de santidade pessoal para o cristão é muito mais elevado.
porque se trata de uma justiça interior, de mente, de intenção. Porque o nosso Deus, Ele vê o nosso coração. Não adianta a gente cuidar somente do exterior. A gente ter zelo para as pessoas olharem para nós e falar, nossa, como Ele é santo. Como Ele é ativo na igreja. O Senhor dos Exércitos, Ele sonda o nosso coração. Agora, meu amado irmão, o Senhor Jesus, Ele vai mostrar a aplicação prática dessa verdade. Nos próximos versículos, a partir do versículo 21, você pode observar na sua Bíblia. Jesus começa a mostrar a aplicação prática. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, e aí ele cita a lei, não matarás. Aí os escribas e os fariseus pensavam assim: a gente não mata ninguém, a gente cumpre a lei, como nós somos santos, como nós somos perfeitos. E aí o Senhor Jesus disse: eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, ele já está sujeito a julgamento. E Jesus continua: ouvistes o que foi dito, e cita a lei, não adulterarás. Qual que era a mentalidade dos escribas e dos fariseus? Nós não somos adúlteros, nós não nos relacionamos com outra mulher que não seja a nossa esposa, nós cumprimos a lei, como nós somos perfeitos, como nós somos santos. E o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, já é um adúltero. E aí o Senhor Jesus, por 6 vezes, começa a fazer essa antítese, mostrando para os seus ouvintes o quê? Mostrando a interpretação correta da lei. Mostrando que os fariseus e os escribas, doutores da lei, eles estavam ensinando de forma equivocada. E por 6 vezes, Jesus vai mostrando a interpretação da lei segundo a justiça do reino de Deus. Segundo a justiça do reino de Deus. Meu amado, sabe o que Jesus deixa claro aqui? Que os escribas e os fariseus, que eles distorciam a lei de Deus, eles oprimiam o povo com um discurso legalista, e eles ostentavam uma santidade de fachada, exterior, uma justiça exterior, de aparência. Jesus deixa claro aqui, que esses homens estavam fora do reino dos céus. Porque, meu amado irmão, para entrar no reino dos céus, é necessário não ostentar uma grande espiritualidade, mas é necessário ser humilde de espírito. É necessário não se gabar da sua própria justiça, mas é necessário chorar pelos seus pecados. É necessário, à semelhança do publicano, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É necessário, irmãos, não defender os seus direitos. Não, eu tenho direito, eu não abro mão, eu vou brigar pelos meus direitos. Mas é necessário ser manso, dar o braço a torcer, abrir mão dos seus direitos para o benefício do seu semelhante em muitos momentos. É necessário, irmãos, não ter fome e sede de prestígio pessoal, mas ter fome e sede de justiça. É necessário não oprimir os necessitados, mas ser misericordioso. É necessário não viver alimentando os desejos do coração corrupto, mas é necessário ser limpo de coração. É necessário, irmãos, não ferir as pessoas com um legalismo pesado, mas é necessário ser um pacificador. É necessário, queridos irmãos, não viver criando contendas, desentendimentos, odiando as pessoas em nome de Deus, mas é necessário estar disposto a sofrer por causa da justiça. Queridos irmãos, é essa justiça que excede em muito a justiça dos fariseus e dos publicanos.
É essa a justiça do reino dos céus. É essa a justiça do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reconhecimento que a nossa justiça são como trapos de imundícia, que nós só somos considerados justos diante do tribunal de Deus, tendo fé em Cristo. Quando a justiça de Cristo é imputada a nós, isso traz humildade para o nosso coração. E aí a nossa atitude vai ser como a do publicano, de bater no peito: tem misericórdia de mim. E a nossa santidade, a nossa obediência a Deus não vai ser externa, mas vai brotar de um coração convertido, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas olharão para nós e vão perceber que nós praticamos boas obras, que a gente vive para a glória de Deus, mas não vai ser somente uma justiça externa, mas uma justiça, uma obediência que é consequência de um coração que foi transformado e impactado pelo poder do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, derrame sobre nós o poder do Teu Espírito, nos capacite, para que a nossa justiça possa exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas.